Eu sou Cláudia Cabral, da Associação Brasileira Terra dos Homens, membro da Family for the Child, e vou apresentar, então, a minha participação na implementação do Kinship Care no Brasil, em português. Na verdade, a Associação Brasileira Terra dos Homens trabalha com a reintegração familiar de crianças e adolescentes em situação de abrigo e de rua, e mesmo foster care temporário, há mais de 20 anos. E ao longo desse tempo, nós experimentamos metodologias de intervenção dentro da família de crianças que estavam com casos de violência. E sempre consideramos a família extensa extremamente importante no trabalho de apoio sociofamiliar. Ao mesmo tempo, nós não podemos fazer isso sozinhos, como uma ONG, a gente sempre precisa de parceria com o governo, e nós percebemos que o governo, muitas vezes, não considerava a família extensa. E é nesse sentido que eu vou mostrar para vocês o nosso trabalho para contribuir hoje com o governo na escrita de uma política que atenda à colocação de crianças na família extensa. A gente percebe que o gatekeeping é extremamente importante, porque é a porta de entrada no momento da separação da criança da sua família. É o momento do diagnóstico. E essa equipe do governo, que vai decidir pelo afastamento da criança, deveria ser capacitada em como entrar numa família e como analisar os diferentes tipos de violência e o grau de violência que justifique a colocação da criança num membro diferenciado da família, que não seja a família, os pais biológicos, que seriam a família nuclear. Então, ao perceber isso, eu trago aqui um exemplo muito claro do que a gente entende que poderia ser um papel de advocacy, que é do lugar que eu quero falar, que é não só da experiência da Terra dos Homens, mas como que nós podemos contribuir para que o governo implemente esse tipo de programa com mais eficiência e eficácia. Quando nós fomos convidados, por exemplo, para entrar na família do Jorge, os equipamentos do governo e o próprio abrigo conheciam apenas o Jorge e a mãe dele. A Valdineia, você vê aqui, a mãe das crianças, faleceu. E quando nossa equipe começou a investigar, junto com os serviços do governo, nós fomos mostrando para eles que se a gente não entra na família extensa, a gente não encontra recursos que muitas vezes existem e que são mais do que necessários para que se promova a proteção da criança. Então, no caso, ao entrar na família do Jorge, nós descobrimos que não só tinha a avó, que todo mundo conhecia, que era a única que eles conheciam, que é a Arlete, como a outra família da mãe, uma tia, irmã da mãe, e uma outra tia, irmã do pai, que teriam possibilidade de ficar com as crianças e elas não precisariam estar há 3 anos dentro de uma instituição. Essa perspectiva de repassar para o governo a metodologia, para que funcionários do governo compreendam a complexidade do funcionamento de um sistema familiar em tempo hábil, para proceder uma colocação de criança em kinship care, ou manter a criança com os pais biológicos, ou optar para colocar a criança num programa de família acolhedora. Esse é o desafio, é que os profissionais do governo sejam capacitados e tenham tempo e haja interesse político de oferecer recursos financeiros para as equipes que devem atuar
no gatekeeping, na porta de entrada, ou no momento da reintegração para decidir que a criança vai ficar com outro membro da família. Então, essa concepção de família nuclear e família extensa, que a Ana Angélica trouxe, que está nas nossas políticas e que nós consideramos todos como sendo família de origem e não família acolhedora, e foster care para o Brasil é apenas criança colocada numa família desconhecida da família de origem. Esse é o grande e importante capacitação que deve ser continuada e apoio ao governo para escrever políticas nessa direção. Qual a diferença de você manter a criança com a mãe e o pai e você colocar a criança num outro membro da família? Quais as relações desse outro membro da família com a mãe e o pai? Quais são as implicações e interveniências quando nós vamos decidir para utilizar um recurso financeiro? E esse recurso ser monitorado pela equipe para que não se torne uma dependência da família para com o governo. Como que nós vamos monitorar o tempo de trabalho para chegar à conclusão de que, de fato, a criança já está protegida e não precisa mais de um acompanhamento formal? Quando que esse acompanhamento formal precisa acontecer? Tudo isso são perguntas que devem estar na mente de quem escreve a política, de quem desenha e de quem executa a política. E, para isso, nós precisamos ver os potenciais da família. Nós precisamos analisar os potenciais da família e não as fraquezas. Eu acho que, pelo menos no Brasil, na América Latina, existe uma centralidade muito na culpa e no problema e não na solução e nas forças. Por isso que, na hora de fazer o diagnóstico e de estudar o caso da criança que chega, é muito importante a gente recorrer a esse mapa familiar para poder decidir com quem a criança ficar. Então, a forma com que o profissional vai trabalhar, a forma com que ele vai promover a autonomia e não controle, é que é todo o processo de capacitação do governo super importante. Ou seja, é muito importante que dentro do próprio país a gente analise a terminologia e para o governo, os funcionários do governo, sempre com a preocupação de que eles implementem, eles precisam, então, ter a compreensão de que não vão atender apenas a criança e os pais, mas a família inteira, de que, para isso, o governo precisa investir em recursos para um acompanhamento continuado, muita locomoção, porque a equipe precisa ir ao encontro da família, e muita capacitação numa visão sistêmica de 3 gerações para compreender como é que as famílias se organizam. E, por terceiro, um alinhamento conceitual de terminologias, que aí eu acho que vai influenciar um pouco o nosso debate aqui também, porque a gente fala de culturas diferentes. O que é a família nuclear, o que é a família extensa, o que é a família natural, são família de origem, são vários nomes que são utilizados, mas nem todo mundo percebe o conceito do que está por trás da terminologia da mesma forma. Então, esse alinhamento se fez muito necessário. Há mais de 10 anos atrás, nós fizemos uma parceria, Terra dos Homens desenhou um projeto junto com o Unicef, fez uma parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social e com o Ministério de Direitos Humanos, e nesse momento nós montamos uma metodologia da criação de uma rede nacional para um alinhamento conceitual. Então, essa metodologia de trabalho de advocacy foi, durante mais ou menos 10 anos, nós visitamos todos os estados, cada estado tinha uma dupla de funcionário do governo junto com
uma pessoa de uma ONG de referência no tema. Foram todos capacitados em como trabalhar em termos de metodologia. Cada vez que nós passávamos por um estado, e vocês vejam que são 27 estados no Brasil, e nós fizemos 40 seminários, passamos quase 2 vezes por cada estado, no mínimo 250 pessoas daquela localidade estavam recebendo uma informação e uma capacitação naquele seminário. E em cada encontro nós tínhamos workshops de 3 dias, aprofundando especificamente como trabalhar com a família de origem, como trabalhar com a família extensa, como considerar as diferenças entre kinship care e foster care. E todo esse alinhamento ajudou não só o pessoal do governo, como a rede das ONGs que o Brasil tem nesse tema, a escrever políticas e leis que são fundamentais para a implementação de qualquer advocacy. Então, nesse momento, nós estávamos junto com o governo do Ministério do Desenvolvimento Social, a Ana Angélica sempre presente, ela está aqui com toda a propriedade, tudo que vocês vão ver da terminologia que ela usa é a que nós usamos e o Brasil todo usa, que é a Política Nacional de Assistência Social, o Plano Nacional mais de Direitos Humanos, da Convivência Familiar e Comunitária, também foi todo desenhado com o apoio dessa rede, e essa rede, que hoje se tornou um movimento nacional, que era antes um grupo de trabalho, onde teve esse alinhamento conceitual, essa rede ela está trabalhando o tempo todo junto à revisão das leis e promovendo o desenho de políticas públicas que, de fato, pactuem e venham ao encontro daquela metodologia que eu estava trazendo ali para vocês, de uma visão mais aprofundada do sistema familiar e de um atendimento mais individualizado, e nós tentando fomentar que o governo veja o interesse de uma capacitação da própria equipe governamental. Esse alinhamento que foi feito aqui no Brasil, quando a gente fala do contexto global, a gente imagina que os desafios são maiores. Existe uma grande influência cultural na visão do que é a terminologia família, do que é família de origem, família extensa, família nuclear, família natural, família biológica, kinship, por exemplo. A gente fala muito em incluir os vizinhos, incluir a comunidade africana, incluir os padrinhos das religiões que sempre elegem um padrinho. Na verdade, aonde que a ciência vai se acoplar a essa leitura cultural, né? Nós vamos trabalhar com um genograma só, que é o da família biológica, onde tem os pais e os pais dos pais, e aí qualquer outro genograma, por mais que seja íntimo e familiar, da família de origem da criança, nós vamos entender que é uma família acolhedora de uma família que não é a família de origem, embora tenha vínculo, e é claro que seja melhor colocar a criança numa família acolhedora onde já se tem vínculos. Como é que nós vamos lidar com a questão do grant, com a questão do recurso? Existe alguma diferença para o kinship? Ou será que a utilização da verba não deveria estar muito mais acoplada ao grau de violência e ao grau de fragilidade da autonomia da família, e o uso da verba, da grant, seria muito mais no sentido de promover a autonomia, independente se a verba está sendo concedida para os pais ou para a família extensa. Isso são questões que eu acho que são importantes para a gente discutir, para a gente debater. É essa a minha contribuição e eu estou muito feliz de poder estar aqui com todo mundo. Obrigada.